Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar sobre classificação multinível. Como assim? Imagina que você tem uma situação onde precisa aplicar vários níveis de classificação. Nós vamos utilizar a classificação completa e fechada do Campeonato Brasileiro, né? Temos aí o Mengão campeão e nós vamos utilizar exatamente esse exemplo. É muito legal, depois eu vou falar um pouquinho também de uma nova função matricial, classificar por, muito especial. Fica até o fim do vídeo, vai aqui na descrição, baixa a planilha de classificações para você praticar, fazer junto comigo e bora para a tela. Temos aqui exatamente a tabela do Campeonato Brasileiro atualizada e fechada, né, gente? O campeonato acabou de concluir com o Flamengo campeão. Mas nós temos aqui um problema, né, gente? O Flamengo, que foi campeão, onde ele tá aqui, ó, com 71 pontos, bem no meio da tabela. Por quê? A classificação aqui está por ordem alfabética. Eu não quero uma classificação por ordem alfabética. Eu quero saber quem foi o campeão, considerando a pontuação e outros critérios também, como é feito no Campeonato Brasileiro. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, quais são os critérios de classificação do Campeonato Brasileiro. E isso é muito simples. O primeiro deles é a pontuação, depois as vitórias, o número de vitórias, né? E depois nós temos o gols pro, quantos gols o time fez, né, gente? Estes são os principais critérios de classificação. Sabendo isso, gente, basta aplicar uma classificação multinível. Para isso vai fazer o quê? Seleciona, né, gente, desde o time aqui em cima, ó, toda a sua matriz de dados, vem aqui na guia dados, nós vamos clicar aqui, gente, ó, classificar. Quando eu escolho essa opção classificar, perceba que eu tenho aqui a caixa classificar. Eu poderia fazer uma classificação de um único nível, mas nesse caso eu tenho 3 critérios, gente, olha só, 3 critérios. O que eu faço? Eu venho aqui e já vou adicionar 3 critérios, tá vendo? Perceba que eu tenho aqui exatamente, eu vou pegar a numeração aqui, ó, critério 1, critério 2, critério 3. E agora eu posso definir quais serão os dados desse critério. O primeiro critério, gente, vai ser exatamente a pontuação. Então eu vou escolher o P. O segundo critério vai ser o que, gente? O número de vitórias, não é isso? E o terceiro critério, aquilo que eu falei, os gols pro, os gols a favor. Depois disso, eu venho aqui no final em ordem, e ainda preciso fazer algo importante. Eu quero sempre do maior para o menor, tá vendo? Ó, maior para o menor, maior para o menor. Tenho que fazer isso para ele colocar em ordem decrescente, porque eu quero que o primeiro esteja lá em cima e desça na ordem decrescente, não é assim? Então eu vou dar o ok, gente, vou tirar o foco, olha o que vai acontecer, gente. Funcionou perfeitamente, olha só quem está em primeiro, Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo, exatamente como acabou a tabela do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Basta você utilizar o recurso classificar e aplicar alguns níveis conforme o critério. Aproveitando esse assunto, existe uma outra forma muito legal de resolver o mesmo problema, né, gente? Eu vou voltar aqui, ó, e vou deixar a minha base de dados toda misturada novamente, ou seja, na ordem alfabética. Eu poderia utilizar uma nova função, que é a função classificar por. É uma função matricial nova e ele é bem interessante para esse tipo de situação, porque nós vamos criar uma matriz nova, uma matriz viva de acordo com a base de dados. Se os dados forem modificados, minha matriz, minha função matricial classificar por vai sempre atualizar automaticamente. Para utilizar a função classificar por, que está disponível no Office 365, tá, gente? Algumas versões mais antigas não vai ter essa função, então não estranhe se você tiver uma versão antiga. Igual, deixa eu aumentar um pouquinho, classificar por. Olha só, temos aqui a função classificar por, eu vou dar o tab para aceitar essa função. Ela é muito simples, gente. Vai pedir uma matriz e índice de classificação 1, ordem de classificação. Então, o índice de classificação vai ser a coluna que eu vou classificar e a ordem de classificação crescente ou decrescente, 1 ou menos 1. É muito simples utilizar essa função, o resultado é muito legal, tá bom? Então, vou fazer o que, gente? A minha matriz vai ser exatamente a minha base de dados. Então, eu seleciono a partir do Atlético Paranaense, vou até a última pontuação do Vasco aqui, ponto e vírgula. Qual que é o meu índice de classificação? Gente, eu vou precisar utilizar 3 índices de classificações. Por quê? Eu tenho 3 critérios, que é a pontuação,
vitórias e gol pro, exatamente como a gente fez na classificação multinível. Eu venho então e seleciono a pontuação como índice de classificação 1, ponto e vírgula. Faço o que, gente? Olha só o que tem aqui. Eu preciso definir se é ascendente ou decrescente. Neste caso vai ser sempre decrescente. Vou colocar -1. Ponto e vírgula, posso colocar agora o índice de classificação 2. O próximo critério são as vitórias, né, gente? Seleciono a coluna das vitórias, ponto e vírgula, -1 para ser decrescente, mesma coisa, ponto e vírgula, índice de classificação 3, que basta para a gente ter a solução da nossa classificação, gols pro, seleciono todos os dados, ponto e vírgula, -1, fecho a função classificar por, olha como ela ficou aqui, ó, bem legal, né, gente? Ela permite o acúmulo de muitos critérios, por esse motivo ela é muito especial. Se eu der o Enter aqui, olha o que aconteceu aqui, gente. Eu tenho aqui uma matriz toda misturada, né, por ordem alfabética, e aí eu quero saber quem foi o campeão, quem são os melhores. Olha o que aconteceu aqui, gente, na minha matriz, tudo na ordem perfeita conforme o Campeonato Brasileiro, utilizando a função classificar por. Então temos duas maneiras muito especiais de resolver isso. Uma delas utilizando a classificação multinível e a outra pela função classificar por, que é sensacional. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso e até o próximo vídeo.